O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, acaba de publicar no seu tweet o seguinte, no seu Twitter: saí há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente, ou seja, Juscelino Filho fica no Ministério das Comunicações, Silvia, depois de todas as denúncias de uso irregular de avião da FAB, asfaltamento de estrada em frente à Fazenda da Família e outras denúncias, né? Pois é, né? Como é que é? Denúncias infundadas, foi esse o termo que ele usou? Usar avião da Força Aérea Brasileira para acompanhar um leilão de cavalos. Recebeu um prêmio. O dono do Aras é funcionário fantasma do Senado, recebeu prêmio, como bem lembrou Augusto. Construiu com verba pública estradas nas regiões das fazendas da família dele. Nada disso. Tudo isso é infundado. Ou seja, é fake news, é mentira, não aconteceu nada disso. Bom, então agora o próprio consórcio da velha mídia é que vai ter problemas, porque apresentou provas e agora o Juscelino diz que são infundadas, o Lula diz que ele fica, então está tudo bem. Eu vou aguardar a reação do consórcio da imprensa para dizer que as respostas do ministro foram robustas, foram suficientes para afastar este caso, né? Olha, gente, se o Brasil fosse um país sério, o Juscelino Filho já tinha saído no primeiro dia, quando saiu a primeira notícia. Ele e a colega de partido do União Brasil, a Daniela do Vaguinho, que é ligada a milicianos. Eles teriam voltado para a Câmara dos Deputados e estariam respondendo a processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética, se o governo não fosse do PT. No governo do PT fica. Tá aí a resposta. Agora fica uma pergunta no ar, né? Vocês já imaginaram se fosse um ministro do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Vocês se lembram os escândalos, a quantidade de manchetes de festim que nós acompanhamos, assim, sucessivas, massacrantes, contra ministros do governo Bolsonaro, que sequer responderam por nenhum tipo de processo. Sequer. São dois pesos e duas medidas. E, Ana, para incluir no rol de denúncias aí contra o ministro Juscelino Filho, hoje saiu uma reportagem do Estadão, como bem lembrou aqui o Silvio, dizendo que ele promoveu um sócio do Aras, em que a irmã dele é proprietária, né? Onde ficam os cavalos do ministro Juscelino Filho, assessor da liderança do PDT no Senado. Só que no local do emprego, ninguém conhece o funcionário fantasma, que sugestivamente chama-se Gustavo Gaspar. Seria cômico se não fosse cômico, né? Até isso esse desgoverno tem, o Gasparzinho, né, do desgoverno. Agora, eu vou discordar do Silvio. Não é que este ministro teria saído em qualquer outro governo, mas no PT ele não vai sair. Ele não deveria nem ter entrado. Só o que acontece nesse desgoverno? Eles levantam a capivara de cada um? Não sei se levantam, porque não importa. Eles vão esconder, o consórcio vai esconder, a imprensa vai esconder, ninguém vai questionar. Vai todo mundo fingir que nada está acontecendo. Então não interessa a capivara do sujeito, porque isso não virá à tona. Já com o presidente Bolsonaro, eles desenterram até hoje, desenterraram durante 4 anos e até hoje tudo, absolutamente tudo. E se tinha um pontinho de desconfiança em qualquer pasta, qualquer secretaria, a pessoa era afastada imediatamente até que qualquer investigação fosse concluída. Isso não vai acontecer nesse governo, não existe mais uma imprensa responsável que questione isso. Olha, estávamos falando da Aline Peixoto, né, a chorona, esposa do ministro da Casa Civil. Eu fui levantar aqui e falei, bom, ela deve estar chorando porque questionaram as credenciais técnicas dela, ela é super competente, ficou magoada. Pois olha a notícia que eu puxei aqui. A esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, omitiu em seu currículo que ocupa um cargo na Secretaria de Saúde
da Bahia há pelo menos 9 anos, incluindo os 8 anos em que seu marido foi governador. Aline, que é enfermeira e concorre a uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios, foi nomeada no dia 5 de maio de 2014 para o cargo de assessora especial da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Ou seja, a questão técnica é essa: enfermeira que vai assumir o Tribunal de Contas dos municípios e ninguém pode questionar nada, que aí começa o chororô. Se questiona já os fatos que foram comprovados aqui do ministro das Comunicações, acusações infundadas. Olha, o nosso trabalho aqui vai ter que ser dobrado, né? Talvez num certo ponto desse desgoverno nós vamos ter 4 horas, vai ser preciso 4 horas de programa para mostrar tudo aquilo que o consórcio da imprensa não está mostrando. Ana, você está falando de nomeação técnica, vamos lembrar aí que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi aquele que mandou os chips para serem usados na região Yanomami, que não tem cobertura de celular, né, Augusto? Deve ter sido esse o plano que ele discutiu com o Lula, porque ele diz que no final da reunião ainda houve tempo para troca de ideias sobre o que vão fazer. Imagine o que vem por aí. Olha só, é que de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? Tem um vídeo que está circulando aí agora, eu vi ontem na internet, achei muito interessante. São alguns ex-comunistas dizendo por que deixaram de sê-lo, né? Parece o Jorge Amado, por exemplo, um belo depoimento, o Francis. Né? O repórter pergunta: você era revolucionário e passou a ser conservador, o que aconteceu? Ele falou: não, eu era criança e virei adulto, ponto. Aí o Nelson Rodrigues, com aquela tranquilidade dele, um figuraça, dizendo assim: eu não admito que comunista falando em liberdade... Comunista falando de... Mas não admito, vocês não têm vergonha na cara de falar isso. Como é que pode vocês falarem liberdade depois de terem concordado com o Pacto Germano-Soviético, pacto entre a Alemanha e a União Soviética, que na época existia, da guerra, e que fez com que na história atual, divulgada aí pelo governo da Rússia, a guerra comece em 1941. É a Segunda Guerra Mundial, que começou em 39, lá só começou em 1941. Por quê? Porque entre 39 e 41, a União Soviética esteve aliada à Alemanha, repartiram a Polônia, repartiram outros países, etc, etc. O Lula vai demitir alguém por corrupção? É como pergunta o Nelson Rodrigues. Como é que pode, né, ficar bravo com alguém porque é corrupto? Porque se ele fala pro Juscelino: olha, você vai sair porque você é corrupto, ele fala: então vamos sair juntos. Vamos sair juntos, porque mais pecados que você eu não cometi. O Lula só podia escolher entre as pessoas que ele conhece, as pessoas com as quais ele anda. O Juscelino, se pega a capivara dele, conta ponto a favor. Porque capivara no governo é folha de serviços prestados à nação. É isso. Quero agradecer a audiência, mais de 57 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia. E Augusto, Silvio e Ana, a produção recuperou um vídeo da reunião a primeira reunião de Lula com os ministros, em que vocês lembram que ele prometeu mandar embora quem fizesse coisa errada. Vamos recuperar esse vídeo. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. E aí, Silvio, o que será que aconteceu nessa reunião de hoje? Porque saíram de mãos dadas, né? Depois dessa lista infindável de denúncias contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que fica no governo por enquanto. Pois é, eu estou aguardando
para saber quais são as respostas contundentes que ele apresentou, que serão publicadas no consórcio da velha imprensa. Continuo aguardando. Agora, ô Paula, veja, o Lula dizer que quem fizer coisa errada vai ser tirado. Mentira, isso nunca aconteceu, nem nos governos anteriores. O Palocci, Antônio Palocci, foi ministro da Fazenda e só caiu pela pressão gigantesca depois que um caseiro fez declarações durante uma CPI, a CPI dos bingos, que começou a funcionar em 2005. Ele foi lá e disse que havia uma casa no lago, em Brasília, no Lago Sul, onde aconteciam reuniões pouco republicanas e que o ministro da Fazenda era frequentador. Só por isso o ministro da Fazenda caiu. O José Dirceu só saiu porque o Lula, no desespero do estouro do mensalão, tentou transferir. Em junho de 2005 estourou o mensalão, dia 6 de junho de 2005, mas logo na sequência o Dirceu é o primeiro a sair do governo. Ele era o camisa 10. O Lula tentou transferir o Dirceu para a Câmara, para o Congresso e empurrar o problema para fora do Palácio do Planalto. É mentira que quem comete algum ilícito sai dos governos do PT. Mentira. Ô Paulo, eu queria só, se você me permite, um dado aqui, porque a Ana citou que a ministra, a futura conselheira, aliás, ou não sei se é ministra que se fala no Tribunal de Contas Estadual, é ministra também, como no da União. Na União é ministra, eu acho que é conselheira no Estado. É enfermeira, né? Eu fui procurar o currículo dela aqui rapidamente e, de fato, ela exerceu nos últimos 10 anos trabalhos sociais e tem como formação enfermagem. Creio que seja um curso técnico, inclusive. Aí eu pergunto, ela vai cuidar esse cargo é vitalício, ela vai ficar na cadeira até os 75 anos, com todos os benefícios e esse salário de R$41 mil. Eu pergunto, e se a gente colocasse, meu caro Augusto, um economista no pronto-socorro para cuidar, que é onde trabalham os enfermeiros? É porque ela é mulher que ela foi perseguida, como bem lembrou aqui você e depois a Ana, ou é porque ela não tem notório saber, né, as qualificações para o cargo? O Tribunal de Contas analisa contas públicas, são economistas, são administradores, especialistas nessa área, que aparentemente não é a dela. Mas segundo a Aline, vou ler as aspas, tá? Estou sendo atacada apenas por ser casada com o chefe da Casa Civil. Quem sabe ela pode socorrer algum prefeito que passe mal ali né, numa visita, porque vai ter a conta reprovada. Alguma atividade ela sempre vai poder desempenhar. Olha aqui, o que me chamou a atenção nessa reunião também é o seguinte: o Geraldo Alckmin estava certíssimo, né? Você viu que ele está quieto ali, ele não fala nada, mas ele podia se gabar se ele fosse um pouco menos covarde. Podia dizer, olha, como eu disse, era a volta ao local do crime. E está todo mundo aqui confirmando que voltaram para completar o serviço que ficou para ser feito. Está lá do lado, sem saber se canta o hino socialista, da Internacional Socialista, se ri amarelo ou se pede para sair. Vai ficar porque ele confia no fator biológico.